Olá, sou acadêmica do curso de Letras. Meu nome, Neide Pereira dos Santos Silva. Tema da minha aula, morfossintaxe, análise linguística e semiótica. Ferramenta que é usado na sala de aula, vídeo de WhatsApp. Turma que seria aplicado essa aula, 8º ano do ensino fundamental. O objetivo geral, compreender o uso de verbos que exige objeto a fim de completude de sentido. Os objetivos específicos, perceber o advérbio e as locuções adverbiais como modificadores de sentido por meio da análise de frase de um texto ou relacionadas a ele. Habilidade. Quais seriam as habilidades? Identificar em textos lidos ou de produção própria advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. Segunda habilidade, utilizar ao produzir textos conhecimentos linguísticos e gramaticais, ortografia e regência e concordância nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação e etc. A terceira habilidade, identificar em textos lidos ou de produção própria verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo, agente da passiva. Como seria desenvolvido esta aula? Seria apresentado os conceitos sobre locução verbal, apresentação de um texto e, por fim, um questionário para os alunos estarem respondendo às atividades. Método, revista, livros, cartazes e vídeos que iríamos usar. Existem 3 vozes verbais no português: a ativa, a passiva e a reflexiva. Exemplo de voz ativa: eu vi um menino no parque. O exemplo de voz passiva: o menino foi visto por mim. E exemplo de voz reflexiva: eu vi-me ao espelho. Voz ativa. A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal, indica assim que o sujeito gramatical é o agente da ação. Frases na voz ativa: eu comi o bolo, meu filho comprou o chapéu, os alunos leram os livros. Voz passiva. A voz passiva é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Exemplos: o bolo foi comido por mim. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Os livros foram lidos pelos alunos. Voz reflexiva. A voz reflexiva é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre ação verbal. Indica, sim, que o sujeito gramatical é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo, reflexivo. Me, te, se, nós, vós, se, que atua como objeto de um verbo na voz ativa. A voz reflexiva é considerada recíproca, dá e recebe, quando estão presentes 2 sujeitos que praticam e sofrem a ação do outro. Frases na voz reflexiva. Exemplos: ele se feriu com a tesoura. Alimento-me sempre de forma saudável. Eles olharam-se longamente.